Diga comigo: Senhor meu Deus, neste momento eu quero ouvir as tuas palavras, porque elas me fazem bem, bem para o meu corpo, bem para a minha alma e bem para o meu espírito. Amém. Leitura da palavra de Deus. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro de sua fidelidade, como você era antigamente. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Palavras da salvação, graças a Deus, cremos e confessamos. Amém. Filhos de Deus, vamos tentar compreender melhor o texto da palavra de Deus, porque queremos com certeza a bênção de Deus. E para termos a bênção de Deus, é preciso, sim, ouvir, estar atento ao que Deus nos ensina. Veja só, Deus chama o profeta Jeremias. Jeremias ainda era um jovem profeta. E diz: Jeremias, vá a Jerusalém. Em Jerusalém morava a maior quantia daquelas pessoas que tinham saído do Egito. Aqueles que eram considerados filhos de Deus. Jerusalém era onde concentrava a maior parcela dessas pessoas. Então Deus manda: vai lá, Jeremias. Eu falarei pela sua boca aquele povo. Jeremias se bota a caminho, vai a Jerusalém, chegando lá nas praças, em público, Jeremias então deixa-se ser usado por Deus. E Deus então começa a falar pelos lábios de Jeremias: eu me lembro, ó Jerusalém, eu me lembro de vocês, como vocês eram fiéis antigamente. Filhos, parece que o povo tinha perdido aquela ligação com Deus. Parece que o povo tinha perdido o temor que se deve ter para com Deus. Parece que o povo tinha perdido aquele amor que antes eles tinham com Deus. A ligação com Deus estava falha. Então Deus diz: vai lá, diz para aquele povo: falarei pela tua boca. Lembre eles. Lembre, povo, como antigamente vocês eram tão fiéis. Vocês oravam, vocês ouviam a minha palavra, vocês cantavam louvores incessamente ao meu nome, se prostravam diante de mim. E agora isso ficou no passado. Aí Deus faz uma comparação. Deus faz uma comparação e diz: olha, antigamente vocês eram como uma noiva, né? Ou como um casal que estava noivo ou recém-casado. E Deus diz: antigamente vocês me amavam a ponto de que me seguia até pelo deserto, numa terra seca e árida. O que Deus quis dizer com isso? A fase do noivado, Dona Conceição Aparecida do Brasil, a senhora já foi casada, que eu sei,
né? Eis que a fase do noivado e do casamento, mas das mais apaixonantes, depois essa paixão ela diminui um pouco. Às vezes fica tão distante, né? Às vezes fica tão distante, né? Mas na época, né, do noivado, são poucos os que se casam por outros interesses e não porque estão apaixonados. Claro, existe casamento por interesse, sim. Né? Às vezes alguém está assim no estado, né, que fica preocupado, meu Deus, o que vai ser da minha vida? O primeiro que aparecer eu agarro, ou a primeira que aparecer eu agarro, né? Então, aí não é um casamento apaixonado, é um casamento por conveniência. Foi conveniente? Eu casei, né? Porque foi conveniente. Porque a mãe quis, porque a pessoa não quis ficar solteiro, porque é uma cobrança da sociedade. Por alguns motivos, eu me casei, vamos dizer assim, né? Mas aqui Deus compara com aquele casal que se casaram apaixonados. Aí um diz para o outro: olha, eu vou mês que vem, eu vou passar minhas férias na Europa. O outro, que faz parte do casal, vai dizer o quê? Pode ir bem, não ligo não. É assim que uma pessoa apaixonada pela outra fala? Pode ir bem. Não, vai dizer, você vai? Eu vou junto. Eu vou junto. Semana que vem eu vou, vai estar calor, eu vou curtir uns dias na praia. O que o marido vai falar? Pode ir bem, não tem problema não. Pode ir bem, curte uns dias na praia, não vou ligar não. É assim que o marido apaixonado vai falar para a mulher? Não, aonde você for eu vou junto. Então, queridos, quando Deus usa essas palavras para falar, para nos exemplificar, que um casal recém-nascido, se o marido fala, eu vou me mudar para São Paulo, a mulher fala, eu vou junto. E ao contrário também. A mulher fala, eu vou mudar para o Rio de Janeiro. O marido, eu vou junto. Onde você estiver, eu vou estar. Porque somos um só. Somos um casal. Onde você for, a gente vai. Eu vou. Então Deus usa essa passagem da vida do ser humano para entender que antigamente era assim. As pessoas tinham mais paixão por Deus, tinham mais dedicação por Deus, se entregavam intensamente a Deus. Não que eles não tivessem coisas importantes, mas eles sabiam que antes das coisas importantes, eles deveriam servir e amar a esse Deus. Antes das coisas importantes, deveriam amar, servir a esse Deus. E por isso Deus lhes dava vitória. Quantas vitórias! Desde a saída do Egito, quantas vitórias! Mas agora o povo estava relapso. Agora eles se dedicava a outras coisas. Se fosse nos nossos dias, o povo agora se dedicava mais a ficar no celular o tempo todo. Na televisão outro tempo para trabalhar. E Deus, quando der eu oro, quando der eu vou na igreja. Se nós estivéssemos em Jerusalém nesses dias que Deus mandou essa palavra, Deus iria dizer, hoje vocês têm coisas tão importantes que vocês dão valor, a televisão, o celular, a internet, o trabalho, a família.
e a mim. Você se esqueceu de me amar, você esqueceu de me servir, você se esqueceu de adorar-me. Por isso, a sua vida irá de mal a pior. É verdade. É importante a gente trabalhar, é importante. É importante a gente cuidar da família, é importante. É importante ter internet, celular, televisão, rádio. Sim, é importante. Mas na nossa vida existe uma lista de prioridades. Mesmo que você não fez a lista, você sabe, está decorado na sua cabeça. Bom, é mais importante eu trabalhar para ganhar dinheiro para sustentar minha família. A outra mais importante, meu celular, agora é meu celular, minha internet. Não dá para ficar mais sem celular, sem internet. Outra prioridade, ganhar dinheiro, pagar conta de água, luz, supermercado, farmácia. Filhos, tudo isso pode ser importante? Pode. Mas antes de começar a sua relação das coisas mais importantes, primeiro nós temos que colocar o servir e adorar a Deus sempre na frente de tudo. De tudo. Porque dele é que proverá a nossa felicidade. A nossa vida eterna proverá dele. As conquistas, o dinheiro e outras conquistas sentimentais, amorosas, vão se apagar, vão deixar de ser importante um dia. Vão deixar de ser importante um dia. Sim, deixam de ser importantes. A conta no banco, o carro, a casa, a própria família. Aí chega esse momento da sua passagem para a vida eterna. E você passou por aqui, não deu importância a Deus, não serviu a Deus, não adorou a Deus. Aí vai querer o que de Deus depois que essas coisas do mundo deixar de ser importante? O que você vai querer na sua vida? Aí já é tarde. Aí já é tarde. É isso que Deus queria dizer para aquele povo. Aí Deus continua dizendo através do profeta: Israel, que era o povo, como vocês antigamente eram santos, como vocês se dedicavam à causa de Deus, às coisas de Deus, à obra de Deus. Como eles vinham e se prostravam diante de mim, o seu Deus. Mas hoje, queridos, Deus diz: Israel era tão santo que os primeiros frutos de sua colheita eles traziam a Deus. Eram as primícias para Deus. Naquele tempo, não tinha indústria, não tinha comércio assim de loja. As pessoas então plantavam, preparava o terreno, pegava a semente e semeava no chão. Deus mandava a chuva, Deus mandava o sol. Aquela semente germinava, crescia. Vinha as espigas de milho, vinha as vargens de feijão, vinha a mandioca, a batata, vinha o trigo, a cevada. E o povo então colhia alegremente. Era a riqueza deles. Era a riqueza deles ter uma casa farta. Tem uma tem uma despensa cheia de arroz, de trigo, de cevada.
e de outros e outros alimentos. E Deus diz: antigamente Israel pegava os primeiros frutos de sua colheita e traziam como oferta diante de mim. Veja a importância que eles davam quando iam colher a sua colheita. Antes de mais nada, eles colhiam uma parte e levavam no templo de Deus e trazia em agradecimento pelas bênçãos de Deus. Isso significa que se Deus estava reclamando, hoje em dia então, as pessoas nem ligam para Deus. Elas colhem o fruto do seu trabalho. Primeiro, já tem na cabeça: eu tenho que pagar o cartão de crédito que está vencido ou está vencendo. A primeira coisa. Segundo, separar dinheiro para o mercado, depois pagar aluguel, pagar água, pagar luz, pagar internet, plano de celular, comprar algum produto que está faltando no supermercado. Se sobrar, e eu tiver algum ânimo, eu trago de oferta na casa de Deus. Veja, hoje em dia as pessoas colocam Deus lá embaixo, desprezado, desprezível. Se sobrar alguma coisa, quem sabe eu levo e dou de oferta na casa de Deus. Olha a inversão de valores. E Deus estava vendo isso. Deus vê isso. Deus vê isso. Deus diz: antigamente os primeiros frutos da colheita de vocês traziam no meu altar em agradecimento. E agora? Deus ficou lá atrás da fila. Deus está lá atrás da fila. Oh, meu amado, é preciso resgatar. É preciso abrir o coração para as coisas de Deus, para ter mais compromisso com a obra de Deus, com a igreja. É preciso, sim, colocar Deus antes de todas as nossas prioridades importantes. Deus não tira o direito de você, ter sua prioridade, a família, os seus filhos, a esposa, o marido. Não, Deus abençoa a sua família. Mas antes das suas prioridades, primeiro o meu Deus. Eu trabalho, sim, claro, Deus abençoa meu trabalho. Eu tenho minha família, eu tenho meu lazer, mas eu não abro mão. Primeiro servir ao meu Deus. Primeiro o meu compromisso com Deus. Primeiro estar na presença de Deus, orar, receber as virtudes do Espírito Santo. Primeiro, meu Deus, depois todo o restante da minha vida. É isso que Deus espera de mim, que Deus espera de você. Primeiro, antes de tudo, antes das coisas mais importantes, é Deus em primeiro lugar, depois as coisas mais importantes. Viver para Deus, servir a Deus, adorar a Deus, porque é dele que depende o seu futuro, a sua vida eterna e as suas bênçãos aqui na terra também. Que mais que Deus diz? Antigamente, vocês se lembram? Todos que devoravam vocês, ou que vinha contra vocês, eram considerados errados, culpados. E o que Deus fazia que vinha sobre eles? Deus trazia sobre eles a desgraça. Uau! Você sempre ouviu dizer que Deus é amor? Sim, Deus é amor, é verdade. Quem aqui já teve filhos pequenos? Levante a mão. Eu nunca tive, só meus filhos é tudo grandão. Quem? Os meus filhos são vocês, são tudo grandão já.
Já tive pequenos, né? Aqui, um aqui, ó. Já foi pequeno, agora continua pequeno, mas já cresceu. É, dona Lourdes. Filhos, veja só, quando seus filhos eram pequenos, fofinhos, bonitinhos, se alguém vinha fazer algum mal para os seus filhos, como que você reagia? Diga para mim. Uma fera, né? Seus filhos tudo bonitinho, lindinho, fofinho, tudo aquela turminha pequenininha que você se dedicava. Alguém vem fazer mal e faz mal para o teu filho. O que você faria? Defendia. Como disse a minha irmã, virava uma fera. Não mexa, é meu filho. Que negócio é esse? Até depois que eles cresceram, você defende eles, né? Não mexe com os meus filhos. Se alguém fizer mal para o seu filho Pedrinho, o que você faz, dona Lourdes? Fica uma fera, não fica não? Escute só, Deus é bom, Deus é justiça, Deus é maravilhoso, mas ai daquele que judia dos filhos de Deus, ai daqueles, ai dele. Quando a gente é filho de Deus de verdade, Deus toma as nossas dores. Quem fizer maldade contra você vai se ver com Deus. Deus diz que fará vir desgraça sobre eles. Sim, Deus é amor, Deus é bonzinho, Deus é maravilhoso, mas Deus também sabe ser, entre aspas, ruim para com os inimigos, destruidor para com os inimigos. Por isso que a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Ele sabe vingar. Então, quando a gente é filho de Deus, a gente não precisa se vingar de ninguém, porque quem vai vingar, né, alguém por ter feito o mal contra você, contra mim, que somos filhos de Deus, é o próprio Deus que vai fazer a desgraça uma hora ou outra cair sobre a cabeça daquele filho de Belial. Queridos, ser filho de Deus só tem vantagem. Só tem vantagem. Deus protege seu filho. Deus abençoa os seus filhos. Deus faz os seus filhos abençoados, dignos, prósperos, fortalecidos na terra. Abre espaço na sua vida para se tornar um filho de Deus de verdade. Não apenas vir na igreja quando dá, quando tem uma festa, quando tem uma novena, quando tem uma atividade especial. Isso não é ser filho de Deus. O filho de Deus tem compromisso com Deus. Deus acima de tudo. Eu sirvo a Deus acima de tudo. Deus primeiro, depois as minhas outras prioridades. Deus primeiro, depois as outras prioridades. Mas primeiro eu sirvo a Deus. A minha vida é por Deus. Sou de Deus. Caminho com Deus comigo. E depois as minhas outras prioridades. Então Deus não é a sua prioridade. Deus é o seu acima da sua prioridade na vida. Você tem compromisso com a igreja. Você não consegue ficar longe. Não consegue ficar longe da igreja. Você sabe, vem para a casa de Deus. Aqui você adora, aqui você serve, aqui você traz seu dízimo, sua oferta. Você se declara para Deus. Deus estará presente. E ai daquele que for o teu inimigo. Deus te abençoará, Deus te livrará. Deus fará grandes coisas por você.
mas abre seu coração para que Deus tenha espaço na tua vida. Não coloque nada antes de Deus, nenhuma outra prioridade antes de servir a Deus, antes de Deus. Diga: Senhor, eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender a ter Deus, servir a Deus muito antes das minhas outras prioridades. O que são as outras prioridades? Já está na sua cabeça, né? Trabalhar, família, filhos, esposa, marido, ganhar um dinheiro, né? São prioridades. Mas Deus tem que estar acima dessas prioridades. Servir a Deus, amar a Deus, acima das outras prioridades. Não que Deus não quer que você tenha outras prioridades. Sim, Deus te dá o direito e abençoa você nas suas outras atividades. Mas primeiro servir a Deus com sinceridade, sem falsidade, com compromisso com Deus, com a sua obra, da sua vida para com Deus. Diga: Jesus, obrigado, Senhor, porque eu creio no teu poder, na tua bênção na minha vida. Amém. Você assistiu Mensagem de Fé, Esperança e Salvação. Para que possamos continuar com estas mensagens, precisamos de sua ajuda em oração. E se puder, envie sua colaboração financeira agora pelo Pix. A chave para o envio é 41 988 11 43 38, que é o mesmo número de nosso WhatsApp. Você também pode se tornar associado ou até mesmo solicitar orações a qualquer momento. Muito obrigado.